Aqui no Jornal a gente segue falando sobre este assunto, agora com entrevista. Vamos conversar com o Mário Sarrubo, ex-secretário nacional de Segurança Pública, também foi procurador-geral de Justiça aqui em São Paulo, ou seja, chefe do Ministério Público Paulista, Ministério Público que enfrenta o PCC e também, de alguma forma, demais facções do crime organizado. Secretário, pelo último cargo, vou chamá-lo assim, agradeço demais a participação do senhor. Por várias questões aqui para se colocar, mas começo do começo, como diriam. Quando esta notícia veio a público ontem, como é que o senhor recebeu, teve as primeiras impressões deste anúncio e o quanto, depois para a gente aprofundar, o senhor, quando esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública, como secretário nacional de Segurança Pública, trabalhou diretamente na argumentação, nas discussões, para que esse tipo de classificação não ocorresse aqui no Brasil. Queria ouvi-lo sobre esses dois temas para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos telespectadores da CNN. Fui surpreendido com essa notícia ontem. Para mim foi uma grande surpresa, notadamente por conta dos últimos movimentos políticos, da visita do presidente Lula à Casa Branca, juntamente com o ministro Wellington, juntamente com o Márcio Elias Rosa, ou seja, levando duas figuras fundamentais para esse diálogo com os Estados Unidos, uma delas relacionada às tarifas, a outra, o ministro Wellington, relacionada justamente ao combate ao crime organizado. Essa história, essa possível designação pelos Estados Unidos das facções que atuam em território nacional como instituições terroristas, esse era um debate antigo. Na época, quero crer em junho do ano passado, quando estávamos no Ministério, uma delegação americana esteve conosco, lá com a equipe do Ministério da Justiça e da Senasp. Discutimos esse tema, levamos vários detalhes a respeito das ações brasileiras no combate ao crime organizado. Deixamos muito claro que isso não era compatível com a legislação brasileira, de maneira que, na minha visão, e até porque fora do governo, eu não esperava que isso pudesse acontecer a esta altura. Secretário, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para participar da entrevista também. Pedro. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Secretário, eu queria saber se de alguma forma essa decisão dificulta a troca de informações entre a Polícia Federal e o FBI dentro desses acordos de cooperação, já que as investigações, pelo que eu entendi, saem da esfera policial e passam para a defesa. Então entram no âmbito ali da CIA, das Forças Armadas. Boa tarde. Hipoteticamente é isso. Deixa de ser uma questão policial, passa a ser uma questão de defesa, e aqui é que está talvez um dos maiores prejuízos que o Brasil possa ter, porque a cooperação da Polícia Federal, de todas as agências aqui do Brasil, mas em especial da nossa Polícia Federal com o governo americano, ela é histórica, ela é tradicional, ela é fluida, como eu tenho dito, na medida em que isso acontece quase que diariamente. O Brasil tem os centros de cooperação internacional com a presença de policiais americanos. O Brasil dialoga direto com o DIA, com o FBI, com todas as forças policiais americanas, sempre de maneira muito rápida e transparente. Isso acaba porque, evidentemente, as agências de inteligência, CIA e as Forças Armadas não têm essa tradição. Então, em perspectiva, nós temos aí uma dificuldade muito grande nessa troca de informações, que é fundamental hoje para o enfrentamento de crime organizado transnacional. Então, esse é um prejuízo iminente e muito severo, muito grave para o combate ao crime organizado no Brasil. Nesse mesmo caminho da troca de informações, doutor Sarrubo, o quão importante tem sido esta colaboração para a gente entender do que a gente está falando, do nível de atuação de fato ou de importância de se ter informações que autoridades americanas têm a respeito dessas facções criminosas brasileiras. A gente sabe de atuação delas aqui no continente da América do Sul, o quanto elas já chegaram com atuação de fato concreta na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, e que tipo de... o senhor mencionou, essa troca de informações vai ficar mais dificultada. A gente está falando prioritariamente de esquemas de lavagem de dinheiro ou também do tráfico de drogas concreto, objetivo, propriamente dito? Yuri,
Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei enquanto Procurador-Geral de Justiça. Lincoln aqui, o GAECO aqui no estado de São Paulo, à época, detectou uma certa movimentação financeira dentro de uma empresa dos Estados Unidos e com os contatos que nós tínhamos a partir do consulado americano em São Paulo e na sequência com a embaixada americana em Brasília, em 3, 4, 5 dias, pouco tempo, nós enviamos um ofício detalhado e na sequência houve o congelamento desses recursos em território americano. Isso foi noticiado em larguíssima escala aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. É esse tipo de coisa que ficará impossibilitada ou prejudicada com este novo estágio. Recentemente, também, alguns anos atrás, a Polícia Federal Brasileira prendeu um grande faccionado, uma das lideranças da facção PCC, num país da África, numa operação conjunta com o DIA, com a Polícia Local, Polícia Federal Brasileira, com troca de informações de inteligência. Esse é o dia a dia daqueles que operam nesse combate ao crime organizado transnacional. E isso deixará de acontecer, pelo menos é a perspectiva que nós temos, entrando agências que não têm essa tradição. Pedro? Secretário, recentemente aconteceu no México um episódio bastante emblemático. Agentes da CIA morreram num acidente de automóvel e aí isso acabou revelando a presença deles no país. Isso levou a presidente Cláudia Sheinbaum a pedir uma investigação e ela alegou que isso pode ferir a soberania do país. Lembrando que o México também foi considerado um país com a presença de facções narcoterroristas. O senhor acredita que isso pode acontecer também aqui no Brasil? É um risco que nós corremos? Hipoteticamente, é esse o risco que é um desses, esse é um dos riscos que nós passamos a correr. Plantarem agentes da Central de Inteligência aqui no Brasil, sem contar os mais graves, como incursões territoriais, que, claro, no primeiro momento a gente acredita que isso não vai acontecer, não há nem condições para isso, mas hipoteticamente pode, como nós vimos lá, simplesmente na costa do Caribe da Venezuela, bombardeios contra embarcações, uma questão absolutamente nebulosa, porque um julgamento, quer dizer, alguém aperta um botão e julga aquelas pessoas, se são traficantes, se não são, e os condena à morte sem julgamento, sem prova, sem absolutamente nada. E é a normalização do absurdo. É realmente uma situação que nós temos que tomar muito cuidado e, em perspectiva, imaginar que ela não aconteça. Essa é a nossa expectativa. Mas, se acontecer, haverá aí uma violação muito severa, muito grave da nossa soberania. Doutor Sarrubo, existe uma... Claro que agora a gente tem que esperar quais são os efeitos práticos, né? Como o senhor tem colocado, né? Todas essas questões, esses riscos estão colocados sob hipótese a partir do ato concreto do anúncio desse tratamento novo para essas facções criminosas. Mas da perspectiva de quem atua diretamente contra o crime organizado aqui no Brasil, sejam as forças de segurança, ministérios públicos, os órgãos governamentais, o que poderia ser feito agora, na sua visão, para se tentar reverter esse cenário ou, se não revertê-lo, pelo menos mitigar esses potenciais riscos? Inclusive, a gente tem falado de impactos econômicos para o mercado financeiro. Como é que o senhor vê quais são os mecanismos que podem ser acionados agora para que este anúncio não tenha, de fato, todos esses efeitos nocivos que estão sendo apontados pelo senhor? Conhecendo a tradição diplomática brasileira, que sempre muito competente, sempre muito pragmática, eu quero crer que a nossa diplomacia entre em ação e deva imediatamente dialogar com os seus pares americanos para que a gente possa reverter essa situação, ou pelo menos para que a gente possa amenizar e para que isso se torne efetivamente aquilo que parece ser um movimento meramente político, um aceno à extrema-direita latino-americana, um aceno numa possível intervenção na eleição brasileira daqui a alguns meses, sem nenhum efeito prático mais severo. Se for só isso, muito embora
grave, melhor assim, porque nós temos um interesse muito grande, o Brasil tem um interesse muito grande em combater crime organizado e em cooperar. Então, esse é um caminho. O outro caminho seria agirmos em contrapartida. Não é a tradição do Brasil, mas se tivéssemos que pensar numa contrapartida, temos que olhar para o fluxo de armamentos e fuzis que vêm dos Estados Unidos para o Brasil, não é? E que nós não temos nenhuma ação do governo americano para reprimir isso. Fuzis que estão matando pessoas, que estão armando facções criminosas de norte a sul do Brasil. Então, esse seria também um caminho diplomático. Mas eu quero crer que nós vamos pelo caminho pragmático, do diálogo e procurando manter as estruturas que são muito eficientes hoje em termos de cooperação do Brasil.